Deus, em atividade, essas portas abertas, meu Pai, para que entre o necessitado, o aflito, o oprimido, meu Pai. Em nome de Jesus, continua, meu Deus, com a tua fidelidade nessa casa, nesse lar, nesta família, Jeová. Continue mantendo as portas abertas, meu Deus. Continua repreendendo o devorador, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sobretudo venha tratar, meu Pai, a nossa necessidade espiritual. Ah, meu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu te peço agora, aquela palavra, meu Deus, da tua boca, para o coração do teu filho, para o coração da tua serva. Usa, meu Deus, o teu filho, aleluia, pastor Eloy, meu Pai, toma na tua mão, aleluia, com o teu espírito, e mais uma vez, Senhor, eu te falo como Samuel, fala, porque o teu povo ouve. Fica conosco, nos abençoe pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode louvar a Deus pela vida do pastor Eloy com uma salva de palmas? Pastor Eloy, com a palavra. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Mais uma vez é motivo de alegria estar com os irmãos aqui, para agradecer e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvo a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Mateus, servo do Senhor, que dirige essa igreja, com a graça de Deus, em direção do Espírito Santo. Isaías 53. Todos acharam, amados? Amém. Vamos lá? Pode soltar o filho. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua mão, da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá em despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Podem sentar, irmãos.
meus irmãos, o capítulo 53 do profeta Isaías é um capítulo de excelência. O livro de Isaías tem exatamente 66 capítulos. Por quê? Porque na verdade o livro do profeta Isaías, ele resume toda a Bíblia Sagrada. São 63 livros que nós temos ao todo na palavra do Senhor na Bíblia. E o livro de Isaías vai ter exatamente 66 capítulos. Ou seja, uma Bíblia em miniatura. É uma Bíblia que tem várias divisões entre antes e depois. Mas o profeta aqui, ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque exatamente 800 anos ele vai profetizar acerca do aparecimento do Messias. Isaías, amados, ele foi um privilegiado porque ele fez parte da dinastia de alguns reis, Jotão, Acás, Uzias, Ezequias, e pegou uma parte até do rei Manassés, porque a tradição bíblica vai dizer, não a Bíblia vai falar, mas a tradição judaica vai dizer que ele foi cerrado ao meio por esse moço chamado Manassés. Essa é uma tradição. Mas o fato é que esse homem aqui levantado por Deus vai profetizar exatamente 8 séculos. Isso aqui é ser profeta. Não banalizou, simplesmente esperou o tempo certo, mas recebeu os oráculos de Deus de uma forma linda e preciosa. Era a mente fértil de Isaías. Com muita maestria, com muita elegância, ele pega a sua pena e escreve esses capítulos maravilhosos, falando a respeito do nascimento, do ministério e do sofrimento, da ressurreição do Messias. Mas eu quero me ater com os irmãos aqui nessa noite, exatamente no capítulo 53, que é um capítulo curioso. É um capítulo que vai tratar justamente da humanidade de Jesus. Muitos teólogos, com muita precisão, eles falam sobre a questão, sobre a parte divina do Senhor Jesus, sobre a divindade do Senhor Jesus. Mas nesse capítulo aqui eu percebo que Isaías vai falar justamente sobre a humanidade do Senhor Jesus. Então eu quero que você venha comigo nessa ideia, nesse pensamento, e mergulhe um pouco nesse capítulo aqui, porque eu tenho certeza que ao final da exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai tomar a tua alma aqui. Quem entrou aqui com o coração sedento, com o coração sensível, vai sair com a sua alma leve, a sua alma curada, a sua alma sarada, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém, amados? E ele começa assim perguntando: quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha que pergunta interessante. Quem deu crédito à pregação da palavra de Deus? Quem o quis ouvir? Quem acreditou? Quem parou para entender o que Deus queria falar? Quem teve sensibilidade para entender os oráculos do Senhor? Quem deu crédito? Quem de fato quis ouvir Deus falar no tempo presente? E ele faz mais uma pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Lá no versículo 2, ele começa a descrever uma série de adjetivos, uma série de situações que exatamente aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa falando assim: ele foi subindo com um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. O que é beleza, irmãos? Beleza é uma coisa subjetiva. O que é belo para mim pode não ser belo para você. O que é belo para você pode não ser para mim. O fato é que muitas pessoas têm a sua forma de descrever o que é o belo, o que é o lindo, o que é o bonito, o que é o maravilhoso. E isso chama a atenção de muitas pessoas, porque os olhos saltam quando elas param para admirar a beleza de uma pessoa, a forma tão linda e a perfeição de alguém que foi traçado pelas mãos de Deus. E Isaías vai dizer aqui no versículo 2, amados, que olhando para ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos. Você já viu esses quadros de Hollywood que tem pintado por aí, descrevendo a pessoa de Jesus? Hoje mesmo eu encontrei um homem
Ele estava com uma camisa e aqui na frente estava estampada um Jesus que era um príncipe, era um galã de novela, um homem de olho verde, os cabelos bonitos, né? Uma pessoa totalmente diferente daquilo que a Bíblia Sagrada conta. Aí você me pergunta assim, pastor, de onde vem essa ideia de que Jesus é uma pessoa bela, bonita, que o cinema, as fotos, os filmes relatam? Então sabe de onde veio isso? Veio da Igreja Católica, com muito respeito. Ou seja, os bispos, os padres, até os papas, e na Idade Média, se empregava uma coisa, os renascentistas, que eram os artistas da época, pintavam, conforme eles escutavam. Opa, peraí, ele está falando de Jesus, então ele deve ser assim, uma pessoa morena assim, mas do olho azul, bonito, com os cabelos lindos, lisos, ou cabelos cacheados. Isso durante muito tempo se perpetuou, e as pessoas acreditavam, e até hoje muita gente acredita exatamente que Jesus é um galã de Hollywood. O fato é que a Bíblia diz, não é nada disso. Olha o que o profeta diz aqui: olhando para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos. Não tinha atração em Jesus, não tinha uma aparência de uma pessoa bonita. Pelo contrário, o Senhor Jesus era uma pessoa comum, que se transitasse hoje entre nós, passaria batido pelos nossos meios e a gente nem perceberia. Era uma pessoa igual a mim, igual a você. Comum era o Senhor Jesus. Não tinha parecer, amados, não tinha nenhum tipo de beleza, nada que as pessoas pudessem olhar para ele e cativassem. Isaías vai dizer, ele não tinha formosura. Mas lá no versículo 3, ele aprofunda a situação aqui. Além de não ter beleza, além de não ter formosura, porque uma coisa é uma pessoa não ter beleza, não ter formosura, ok, tudo bem, isso faz parte da vida. Agora o que complica aqui é o 3. Ele vai dizer, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Desprezo. Não sei se alguém já passou por isso aqui, desprezo. Pastor, o que é o desprezo? O desprezo é uma coisa vil. O desprezo ele machuca. O desprezo ele é irmão gêmeo da rejeição, porque ele espanca a alma, ele fere a alma de uma pessoa. Isaías vai dizer que as pessoas que passaram por Jesus não fizeram caso de Jesus. É como se eu passasse pelo pastor Mateus, eu sei que ele está aqui, mas eu não estou nem aí para ele, nem dou importância para ele. Isso é desprezar. A pessoa está do teu lado, a pessoa está do meu lado, mas eu não estou nem aí para ela. Quem um dia já foi desprezado por um esposo, por um namorado, por um noivo, por um parente, sabe exatamente o que eu estou falando. Isso dói, irmãos. Isso vai na alma. E sabe quem sentiu isso? Deus. O próprio Deus sentiu isso. Aí você pergunta assim, por que ele sentiu isso? Sentiu, sabe por quê? Para ele sentir, para ele saber o que eu sinto que você sente. E muita gente fala assim, puxa, será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus sabe o que eu estou sentindo? Sabe, não só sabe, como sentiu na pele. Era desprezado. Ele vai falar, o mais indigno entre os homens. Só que tem o seguinte, eu lamento esse texto aqui, o fato de Isaías colocar, porque o que eu queria ler aqui era que Jesus era digno, era bem visto pelas pessoas, mas não era nada disso. Só que eu percebo também, irmãos, que Jesus era uma pessoa saudável. Sabe como é que ele reagia? Ele simplesmente desprezava o desprezo. Era como se ele pensasse assim, puxa, eu queria tanto ajudar ele, eu queria tanto ajudar ela. Ela não sabe que eu sou capaz de fazer por ele ou fazer por ela. Quem está perdendo são eles, deixando de perceber que o autor da vida está passando pela rua da história deles. Vocês perceberam? Como que tem gente que perde a oportunidade de ter Deus na sua vida? Quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro de uma outra situação, que um certo dia, Jesus assentou nas escadas do templo de Jerusalém, e de forma poética disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir
como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram, perderam a oportunidade. Quando eu lembro disso aqui também, amados, eu faço um retrocesso na minha mente, no meu passado. Eu fui educado por uma avó muito rígida, uma assembleiana. Não fui educado pela minha mãe nem pelo meu pai, mas fui educado pela minha avó, uma assembleiana rígida, mas uma mulher cheia de Deus, que orava todos os dias, que amava a Deus, que tinha Deus na vida. Eu lembro como se fosse hoje. Ela me fazia sentar dentro da sua cama, como se fosse uma tarde de uma segunda-feira ou quarta-feira, e falava assim para mim: vem cá, senta aqui, eu vou te contar as histórias de Jesus, eu vou te ensinar a Bíblia. E aquilo ali enchia meus olhos, abriu os meus olhos e meu coração se enchia de gozo. E no final da exposição da palavra de Deus, ela falava assim: agora se ajoelha aí, eu vou te ensinar a orar, eu vou falar como é que se fala com Deus, eu vou te ensinar, filho, eu vou te dar tudo. Repete as palavras comigo. Eu ia repetindo as palavras que ela falava. O tempo passou, eu vim embora da minha cidade, vim estudar, e olho para trás, o tempo passou, as décadas passaram, eu fico lamentando, pensando assim: meu Deus, como eu queria ter mais tempo para estar com a minha avó, e eu não tenho. Como eu queria ouvir mais, como eu queria ter abraçado mais ela, beijado mais ela. Aquela senhorinha que tanto me amou, que tanto me ensinou as coisas de Deus. Fui criado com 6 primos. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ela e perguntei assim: vem cá, me explica uma coisa, eu tenho mais primos aqui nessa casa, porque justamente a senhora obriga a ir para a igreja. Por quê? Você quer saber por quê? Vou te contar a história. Ela me disse: um dia você estava morrendo numa rede de asma, a asma te pegou. Eu lembro que numa madrugada você estava morrendo, suspirando já, e eu falei: Deus, não tira a vida dele, cura ele agora, e se o Senhor curar, eu entrego ele nas tuas mãos. Ele é teu para o resto da vida. Essa é a causa, esse é o motivo. Entendeu? E ela falou assim: o meu destino com você não vai mudar, vai ser assim, 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 enquanto eu tiver vida. Eu vi essas crianças cantando aqui, eu lembrei. Minha avó chegava para minha mãe e falava assim: Ruth, leva ele para o ciclo de oração. E na hora que as irmãs estiverem cantando, pede para a irmã Maria chamar ele e cantar o hino da oferta. Nem falava oferta, falava coleta. Ele vai cantar, eu lembro como se fosse hoje, colocava as mãozinhas para trás e cantava na hora que as irmãs tiravam a coleta. Isso acontecia sempre. Mandava para a escola dominical. Não queria, mas tinha que ir. Hoje eu agradeço a Deus, mas lamento não ter passado tanto tempo com ela. Os judeus lamentaram isso, porque Jesus passou. Eles não perceberam que o dono da vida passou na existência deles. Isaías vai dizer: era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Vamos entender isso aqui. Homem de dores. Jesus era carpinteiro. Lá na carpintaria tinha muitas ferramentas. Eu imagino assim, irmãos, Jesus pegando um prego, um martelo, alguma coisa, para trabalhar ali com seu pai, e em um determinado dia ele deve ter se machucado, ferido com alguma coisa, mas ele pega aqueles pregos, aqueles cravos, e pensa assim: um dia eu vou ser crucificado justamente com esses cravos, com esses pregos. Homem de dores, sabia que era sofrimento. Homem de que os homens escondiam o rosto. As pessoas vinham para cá, quando viam ele, viravam o rosto para lá. Coisa triste. Você acha que ele chorava? Não. Ele lamentava. Batia uma tristeza? Provavelmente. Porque ele queria abraçar alguém, ele queria curar a alma de alguém, ele queria resolver o drama de alguém, mas as pessoas não entenderam. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não entendem o amor de Deus, que não percebem a oportunidade de Deus? Lembra dos israelitas que estavam no deserto, viram o mar vermelho se abrir, Deus fez milagres, Deus lançou maná do céu, abriu a água da rocha, mas o povo era ingrato, o povo reclamava, e somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Os demais morreram pelas serpentes, por febre e outras doenças.
e calamidades. Povo ingrato, que não viram, esqueceram de que um dia, no calor do deserto, Deus colocou uma nuvem para proteger do calor escaldante, e à noite uma coluna de fogo para proteger do frio. As pessoas esquecem disso. Somos assim também? Poucos, somos nós assim desse jeito. Um dia eu estava pensando nos meus botões: puxa, Senhor, tem tanta coisa que o Senhor precisava fazer, tem isso, aquilo, faz. Isso aqui não custa nada para ti. Falei com Deus, mas automaticamente Deus me fez lembrar: e o que eu fiz lá atrás? Lembra? Naquele período assim, que eu te livrei, que eu te guardei, te abençoei, abri aquela porta, exaltei você, te honrei. Lembra disso que Deus fez com você? Alguns esquecem. Muitos não conseguem nem ter a sensibilidade para dizer: ó Deus, eu te agradeço pelo ar que eu respiro que tu me deste. Te agradecer hoje que você colocou a cabeça no travesseiro para dormir e Deus te deu uma noite maravilhosa. Você tem uma água gelada para tomar. Você tem um suco para beber. Você tem um filho para abraçar. Você tem uma esposa do teu lado que te compreende, um esposo que te compreende. Você tem um pastor que ora por você, que zela pela tua alma. Ele disse: verdadeiramente, e tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe essa ansiedade que você carrega aí? Ela pode ser colocada nos ombros dele nessa noite. Sabe essa depressão que insiste em morar ao teu lado? Ele quer arrancar hoje da tua alma. Sabe esse estresse que você às vezes está insuportável? Deus quer colocar um basta nisso. Ele levou sobre si as nossas dores. Se eu fizer essa pergunta aqui, você nem levantar a mão, mas algumas eu tenho certeza que tem. Fibromialgia. É insuportável isso? Não sei se alguém já teve isso aqui. Isso aqui é uma dor insuportável. Ele levou na cruz isso. Para imaginar Jesus na cruz do Calvário. Está lá, sangrando. Antes disso, a história diz que o carrasco, quando açoitava Jesus com seu chicote, era uma bola de ferro, e ao redor da bola de ferro tinha algumas pontas, alguns pedaços de osso pontiagudos. Então veja bem, na hora que o carrasco batia com o chicote, aquela bola já causava um hematoma nas costas, e quando ele puxava, vinha rasgando a pele do coitado. Ele não gritou. No máximo isso aqui, e não diz: Deus, está doendo, Pai, chega, não falou. Simplesmente Isaías vai dizer que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Por que como ovelha muda? Porque a ovelha é um animal tão dócil, irmão, tão dócil, que mesmo na hora da morte ela se recusa a abrir a boca. Por isso que Isaías faz a metáfora dizendo que ele foi levado como ovelha muda. E por que você reclama de qualquer coisa? Esse arroz está muito salgado. Come, e agradece. Só tem um ovo hoje para comer. Agradeça. Hoje tem picanha, amém? Amanhã não vai ter, mas agradeça. Agradeça, você não está doente, você está andando, você não está no HC. Na minha igreja tivemos que orar por uma jovem. Ela deve ter no máximo, pastor, 19 anos, e ela está com uma doença na cabeça, um tumor, qualquer hora pode explodir. Nós oramos por ela, chorava, mas ao mesmo tempo que eu orava, eu dizia: Deus, eu te agradeço,
Eu estou saudável, Senhor. Eu não tenho nenhum problema de saúde. É como aquilo ali fosse um tapa na cara da gente com luva de pelica, como se Deus falasse: está vendo? Ora mais, me agradece mais. Eu não quero desprezar a tua dor, o que você está atravessando. Isso também é importante para Deus. Claro que é. Também não quero dizer aqui para você pensar que tem gente com problemas piores que o teu. Não é nada disso. Eu estou apenas querendo dizer que com a tua situação, com a tua limitação, creia que Deus levou sobre si e que Ele é poderoso para dar um ponto final. Mas aguenta firme, não reclama, segura firme, aguenta, sem reclamar, sem murmurar. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviado pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pastor, o que é iniquidade? Vou te explicar. Iniquidade é pior do que pecado, porque todos nós temos os nossos pecados diários, e alguns têm até os seus pecados de estimação, que não querem largar. O que é iniquidade? A iniquidade, irmão, ela entra no campo da injustiça. Sabia disso? Quem comete injustiça comete uma espécie de um pecado dobrado. Sabe quando você faz uma carne de panela? Eu amo carne de panela com batata, acho que todo mundo gosta disso, né? Sabe aquele queimado que fica lá embaixo? Você rapa, você tira, você joga farinha, fica gostoso. Sabe aquele preto que tem lá embaixo? Presta atenção aqui agora. Aquela parte do preto que tem lá embaixo, você tem que rapar. Na hora de lavar, você tem que passar um bombril ali. Eu vou fazer uma comparação. Aquilo ali é a iniquidade. E Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas injustiças. Pastor, eu não cometo injustiça. Será que não? Não? Você pode não cometer um adultério, claro. Pode não ter matado alguém, roubado alguém. Mas todos nós temos áreas, irmãos, que só nós e Deus sabemos. Certo teólogo disse assim, um teólogo falou que os pecados de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi e outros tantos estão registrados aqui para todos nós vermos. O nosso morre com Deus e a gente, e ninguém vê. Certo? Quando os amigos de Jó foram lá acusar Jó, não é possível, Jó, alguma coisa você aprontou, Jó, você está nessa calamidade, meu amigo. E Jó disse: eu não fiz nada, gente, pare de me torturar. Não, Jó, você defraudou alguém, não pagou um 13º de algum funcionário, você lesou alguma pessoa. Eu não fiz nada disso. Agora eu acho que Jó olhou para eles e pensou assim: eu conheço vocês, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Alguma coisa vocês fizeram para estar me aprontando, para estar me culpando. Irmão, Deus conhece a nossa iniquidade, mas o Senhor vai dizer que Ele levou sobre si na cruz do Calvário as nossas iniquidades. Levou. Nós não estamos aqui porque somos melhores uns que os outros, não. Você não está aqui porque você é bonzinho. Você está aqui, sabe por quê? Porque Ele te alcançou pela bondade, pela longanimidade e pela suprema misericórdia dele, e te colocou aqui, em regiões celestiais. Só por isso. Não é porque você é melhor que o A, que o B, não é. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. E ele vai dizendo: ele foi oprimido, não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tinha todo o direito de falar assim: Senhor, falar para o pai: Pai, esse cálice é muito pesado, eu não aguento. E olha para cá,
para um lugar agora, jardim do Getsemane. Sabe o que significa a palavra Getsemane? Lá no Getsemane tinha o Monte das Oliveiras, e ali tinha as olivas e as azeitonas. Como é que se fabrica o azeite? Espremendo a azeitona. O Getsemane significa lugar da prensa. Lá no Getsemane, a alma de Jesus foi prensada. Imagina essa cena, ele está orando lá, naquela noite, triste, orando. Ó Deus, eu vou enfrentar aquela cruz pelo Mateus, pelo João, pela Paula, pela Fernanda, eu vou salvar eles. Eu não vou deixar eles descer as escadas do inferno. Se for para resgatar aquele traficante, aquela mulher que está se prostituindo, eu vou tirar ele da lama do pecado. E Deus está ali, meu filho. A cruz te espera, te aguarda. E o evangelista vai dizer que ele foi cuspido, esbofeteado. Pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Um dia uma professora de agronomia, eu acho que já contei isso aqui, ela me mostrou assim: Eloy, está vendo esse espinho aqui? Eu falei: o que tem? Esse espinho aqui é o mesmo espinho. Ela me mostrou que foi feita a coroa de Jesus. Eu vi, irmãos, era um espinho pontiagudo grande. Eu falei: sério isso aqui? Sério? Sim, é verdade. Esses espinhos aqui faziam parte da coroa de Jesus. Aqueles espinhos cravavam na fonte e deixavam a pessoa tonta, enlouquecida. Por mim, por você. Por que você não quer perdoar? Aleluia, Deus. Hã? Por que você não se rende a Deus? Por que nós não somos mais gratos ao Senhor por todos os benefícios? Hã? Por que você está tão duro diante de Deus? Até quando? A palavra diz: não endureçais os vossos corações, como na tentação do deserto, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. Da opressão do juízo, ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. No 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia agradou o Senhor moê-lo. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Jesus está na cruz do Calvário. Suas últimas palavras serão isso aqui: Tetelestai, Pai, recebe meu espírito, está consumado. Mas antes de Jesus verbalizar essas palavras, olha o que aconteceu. Deus vasculhou a alma e o espírito de Jesus, como quem pensa assim: peraí, agora eu preciso ver se não tem alguma coisa errada. E Deus examina de cá e de lá, vê tudo, faz uma equação, percebe que está tudo certo. Diz, então passa uma régua embaixo e diz: eu aceito o sacrifício do meu filho pela humanidade. Por isso que Isaías diz que todavia o Senhor agradou moê-lo. Olha o verbo que ele encontra aqui: moer. Sabe aquela carne moída que passa por aquele processo e sai triturada? A alma de Jesus foi triturada por você e por mim. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não vem na casa de Deus e se alegra e derrama a tua vida no teu quarto? Tem gente que acha que Deus tem a obrigação de abençoar ele. Não tem. Deus não tem
obrigação de me abençoar. Ele abençoa se Ele quiser. Certo pastor disse que ele falou uma coisa que é uma verdade. Não somos nós, irmãos, que queremos ser abençoados. É Deus que tem prazer em nos abençoar. Sabe o teu filho? Uma criança, quando te pede uma coisa e você não tem condição de dar, isso não mexe com você? Você acha que Deus não tem esse sentimento? É que Deus é diferente de pai e de mãe. Nós, pais e mães, na maioria das vezes, se nós tivermos na mão, nós damos. Deus não é assim. Deus dá o perfeito amor. Agora não, tá filho, depois eu te dou, porque eu quero o teu bem. E o profeta vai dizer, lá no versículo 12: foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Dá para entender isso? Estou terminando já. Uma vez, um jovem queria ter certeza que seu pai foi salvo. Ele queria saber, Deus, será que meu pai foi salvo? Ele foi dormir, e na madrugada ele teve um sonho. E o sonho é esse aqui. Um anjo apareceu para ele e falou assim: vamos dar uma volta. Sabe onde o anjo leva ele? No inferno. E ele começa a ver pessoas gritando, gente angustiada, desesperada, enlouquecida, semelhante a um sanatório. De repente ele passa por um lugar em que ele vê vários corpos enterrados, só a cabeça por lá de fora. E ele anda para cá, se desviando, se esquivando. De repente ele parou e disse: pai, o que você está fazendo aqui, pai? E o pai falou assim: filho, vai embora daqui. Aqui não é o seu lugar. E Deus vem te falar nessa noite: eu te salvei. Ora pelo teu pai, ora pela tua mãe, ora por aqueles que te odeiam. Aí você fala assim: pastor, mas tais pessoas me fizeram mal. Ok, eu te entendo. Então ora pelo menos para Deus fazer justiça. Se está te machucando isso, mas ora, pelo menos entrega na mão de Deus. Mas tira isso de dentro de você. Não precisa você viver como se fosse uma sucuri que comeu um boi, está entalado durante 3 meses para fazer uma digestão. Tira isso da tua alma hoje. Vomita. Ah, pastor, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Jesus levou na cruz. Ah, aquela pessoa vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Não vai, você é crente. E crente tem uma mentalidade diferente, irmãos. Crente tem que ser saudável. Deus tem me ensinado isso. Não discuta com ninguém. Deus falou comigo: não discuta com ninguém, não bata a boca com ninguém. Eu compro a tua briga. Deus falou comigo. Tem uma pessoa que aprontou uma comigo. Eu deixei ela louca, irmão. Desde agosto essa pessoa aprontou uma comigo. Quando ela aprontou comigo, eu falei: deixa eu te falar uma coisa. A partir de agora, olha, irmão, o que eu fiz. Sabe que eu fui cruel com ela? Eu falei: a partir de agora, você nunca mais vai ouvir a minha voz. E deixei a pessoa falando sozinha. A pessoa era crente. Você sabe o que você fez. Não vou discutir. E Deus falou assim: ó, fica quieto. Deixa que eu trabalho. Eu trabalho no silêncio. Deus falou comigo: a vingança pertence a mim, filho. Deixa comigo. E a pessoa se passou por certo. Eu falei: no dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui, né? Aqui nesse lado, né? Eu recebi uma mensagem: feliz ano novo.
seja tudo de bom. Eu falei, nossa, a pessoa está um doce, né? Eu falei, amém, teu ano seja maravilhoso. Passou uns dias, a pessoa não aguentou, voltou a provocar. Eu fiquei quieto. Ele sofreu mais por nós. Fique de pé comigo nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar por você nessa noite. Você que foi tocado por essa palavra. Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, as minhas dores, as tuas dores e as nossas enfermidades. Tem gente aqui ferida, tem gente aqui machucada, mas o Espírito Santo de Deus quer colocar um basta nisso tudo hoje na tua história. Sai do teu lugar, onde você está. Quero orar por ti. Aleluia. Você que foi tocado por essa palavra, só quem foi tocado e que é uma oração. Não vou insistir. Glória a Deus. Feche seus olhos. Sobre a alma dela nessa noite. Traz libertação a ela, Senhor. Hoje, todas as mágoas, todas as feridas, todas as alianças erradas, tudo que houve no passado recente dela, Deus perdoa os seus pecados, perdoa as suas iniquidades, quebra as cadeias que aprisionam o ser dela e a alma dela. Que haja uma mudança completa em nome do Senhor Jesus. Restaura, transforma, vai tirando essas feridas. Tira, Jesus, tira. Liberta ela, para que ela possa cantar um cântico novo. Para que ela possa cantar um cântico novo, um cântico de alegria. Em nome de Jesus. Recebe a cura de Deus poderoso do Senhor em nome de Jesus, patrão. Transforma todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus.
Deus, está doendo aqui ainda, Senhor. Diga, Senhor, está sangrando algumas coisas. Mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, castigo que tanto nos traz a paz, estava sobre ele, estava sobre o corpo dele. Ele levou tudo por causa de você. Ele não fez por capricho, ele não fez por aparência, ele fez por causa de uma dívida que nós causamos diante de Deus. Nós éramos inimigos da cruz, nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor moeu ele por você e por mim. Recebe a tua paz nessa noite, recebe a tua libertação nessa noite, recebe graça de Deus. Davi vai dizer que a graça de Deus é melhor que a vida. Recebe perdão de Deus, o poder de Deus, para você caminhar mais um pouco esse ano. Seja fortalecido. Dê um abraço a essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: recebe o perdão do Senhor para a tua vida. Diga para ela aí, ó. Diga: receba o perdão de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos. Graças te damos. Obrigado, Jesus. Quantos ouviram a voz de Deus? Minha alma está tocada, profundamente tocada. Falar de Jesus é assim, mexe com a gente. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe mais uma vez a vida do pastor Eloy. Que a graça do Senhor seja sempre sobre a sua vida, o óleo sobre a cabeça. Deus abençoe. E os irmãos, quando forem orar, aqueles que ainda vão chegar em casa e orar, não esqueçamos dos nossos irmãos, da irmã Florinda, sua reta, do nosso irmão Mike, com seu parente, amém? Oremos por eles. Olha comigo a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que palavra, Deus, a palavra do sacrifício, do sofrimento de Jesus, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma vida, meu Deus, aleluia, saudável, para nos fazer libertos, curados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, o nosso coração, ele sente agora, meu Pai, a gratidão ao sermos relembrados de tudo quanto foi feito em prol da nossa vida, tudo quanto Jesus suportou, ó Deus, para nos dar uma vida nova, para nos dar comunhão com o Pai. Ah, meu Deus, as lutas que nós passamos são nada perto do que Jesus suportou, meu Pai. Aleluia, por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a valorizar tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ajuda-nos a valorizar, meu Pai, a comunhão, a aliança com Deus, ó Pai. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortaleça, meu Deus, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva. Cinja, meu Deus, aleluia, a tua igreja, aleluia, de força, de graça, de virtude, de poder, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, confirma a sua graça, a sua bênção e a sua paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre a nossa família. Seja repousada a bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Levante a mão comigo, levante a mão e diga assim: o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão e consolação
do Divino Espírito Santo esteja comigo, e não apenas hoje, mas em todos os dias da minha vida.